Boa noite novamente para todos. Está todo mundo tá vendo aí a minha apresentação? Tranquilo? Tranquilo, Roberto, tranquilo. Beleza, então vamos lá, gente. Obrigado de novo aí pela presença, é um prazer estar aqui. Agradeço aí a atenção de todos aí nesse horário já à noite, né, para a gente poder falar. Então eu espero que essa apresentação seja interessante para vocês. Como o Ronaldo falou, eu sou Alberto Hernandes Neto, sou professor na Universidade de São Paulo, na Escola Politécnica, no Departamento de Engenharia Mecânica, e trabalho na área de eficiência energética em edificações climatizadas, né? E hoje o desafio é falar um pouquinho sobre esse conceito de edifício energia zero no Brasil e como é que a gente tem que trabalhar com esse conceito aqui no Brasil, quais são os desafios que a gente tem para implementar esse tipo de edificação no nosso país. Eu gosto sempre de trazer algum histórico, né, para a gente ver de quando começou, quando começaram os primeiros conceitos desse tipo de edificação, né? Então, o que tem mais documentado começa ali em 1933, 34, que foi um prédio que foi desenvolvido nos Estados Unidos, que é o Century of Progress Exposition, que já não existe mais, tá? Ele já foi demolido, mas foi o primeiro edifício que se preocupou no seu projeto com o conceito de energia zero. Os arquitetos são o Keck and Keck dos Estados Unidos, eles também utilizaram, né, no caso aqui, só pegar aqui um pouquinho, perdão, a primeira casa sustentável, eles tiveram o primeiro projeto utilizando uma casa com energia zero na década de 40. Então, como vocês podem ver, esse conceito de energia zero não é novo, ele só foi, ao longo do tempo, sendo redesenhado, repensado e atualizado. Pensando, por exemplo, num prédio como esse que vocês estão vendo, que é da Pertamina Energy Tower, que é o primeiro arranha-céu, né, um high tower, com energia zero, que vai ser construído lá em Jakarta, na Indonésia. Tá? A previsão é que provavelmente já vai estar operando brevemente esse prédio. Tá? Ele estava em construção até o final do ano passado e deveria estar em operação esse ano, mas teve alguns contratempos, inclusive com a pandemia. Um outro edifício, energia zero, em que aqui vocês estão vendo em Canadá, Ontário, no caso, aqui é um prédio com uma fachada voltada, pensando aqui, a preocupação aqui é você garantir, por exemplo, redução de aquecimento, então essa fachada está toda voltada para ajudar a aquecer o prédio, e esses telhados que vocês estão vendo aqui em cima são basicamente placas fotovoltaicas que permitem a produção de energia para o edifício. Aqui uma outra conceito, né, de uma casa de energia zero, pensada não só do ponto de vista de produção, então estou vendo aqui as placas fotovoltaicas aqui em cima, mas toda a fachada, o posicionamento dela no terreno foi pensado, isso aqui foi desenvolvido, um exemplo de casa ali nos Estados Unidos também. Indo para uma outra região, em Londres, esse é um bairro, na verdade, planejado, que na cidade de Londres, que é o Barrington Zero Energy Development, BEDZ, aí na sigla, em que todos os edifícios aqui foram projetados e pensados para poder permitir energia zero. Então, vocês veem aqui placas fotovoltaicas, aqui eu tenho um sistema de ventilação natural, vocês veem que tem vários prédios, tá? Esse condomínio foi pensado justamente para ter o menor impacto ambiental possível, tanto do ponto de vista energético, quanto de uso de água também. Tem uma série de estratégias para reuso de água aí, certo? O que a gente entende quando a gente fala de energia zero, tá? Então, eu tentei aqui, nesse diagrama, mostrar um pouquinho o que a gente está pensando. Então, eu tenho a edificação com seus sistemas, né, de aquecimento, resfriamento, iluminação, equipamentos, e eu tenho essas demandas todas, né, que eu vou tentar atender, tá certo? Isso pode ser atendido por uma condição, né, de energia fornecida, que aqui a seta amarela está se referindo à eletricidade, pode ter aquecimento ou resfriamento, e isso fornecendo essa energia, eu posso produzir energia no prédio, tanto de aquecimento quanto energia elétrica, como de resfriamento, como também posso utilizar energia renovável local. Então, essa fronteira da edificação é que me define, né, com essas interfaces, se eu tenho, dependendo das demandas que eu tenho da edificação, se eu vou conseguir fornecer a energia, normalmente energia renovável, né, de maneira que eu zere, né, que eu forneça a mesma quantidade de energia que eu estou produzindo, seja a mesma quantidade de energia que está sendo demandada pela edificação. Esse é o conceito básico de energia zero.
Isso evoluiu, na verdade, e hoje a gente tem alguns outros conceitos, né, que a gente chama de energia zero local. Como eu falei, a produção local é igual ou superior ao consumo da edificação para um ano. Eu posso ter energia zero na fonte, ou seja, a edificação produz ou compra energia renovável, isso já tem aqui no Brasil, esse conceito de comprar energia renovável, no mesmo nível acima do consumo, de maneira a poder zerar o seu balanço, né? Eu tenho custo, o conceito de custo de energia zero. Então, aí eu estou preocupado com o valor relativo, né, da produção, que ele tem que ser igual ou superior aos custos de consumo de energia. E, finalmente, eu tenho um último conceito, que é de emissão zero. Esse é bem mais complexo de ser obtido, porque aí eu estou procurando que produzir ou comprar energia renovável com emissão zero para compensar os níveis de emissão de gases que eu tenho de efeito estufa ou de aquecimento global. Todos, vocês reparam, estão associados ao período de um ano. Então, a gente está sempre olhando aí no horizonte de ano após ano, quer dizer, não é algo que é momentaneamente, tem que ser... A produção pode acontecer em alguns momentos do ano, eu posso ter mais produção que consumo, e vice-versa. O importante é que no ano o balanço fique zerado, para qualquer um desses conceitos. Olhando para os Estados Unidos, que é um grande, né, precursor desse tipo de conceito de energia zero, vocês estão vendo aqui, isso foi retirado de algumas referências que eu tenho, que depois eu apresento no final da apresentação, mas eu tenho aqui, né, um aumento significativo a partir de 2012 do número de prédios de energia zero. Isso correspondeu a mais ou menos 700% desde 2012, tendo como referência 2012, né? E é claro que o grande campeão aí de produção está na Califórnia, que é o estado que tem liderado esse movimento dentro dos Estados Unidos de construção de prédios de energia zero. Vocês veem que eu estou falando aqui, olha, de 214, né? Então, é praticamente um aumento de 131% só no estado da Califórnia, que lidera aí com o maior número de prédios de energia zero nos Estados Unidos. Com isso, a gente está expandindo, né? Essa expansão foi bem interessante, esse estudo que foi feito pelo News Building Institute, que mostra que a concentração de edifícios de energia zero, no caso dos Estados Unidos, está ligada a edifícios privados e públicos dos municípios. Então, é a prefeitura da cidade, é eventualmente o correio, né? O edifício do correio e assim por diante. E muitos edifícios privados também de empresas que estão investindo aí nesse tipo de tecnologia, tá? Uma delas é, por exemplo, a Google, né? Ela está aí, a nova sede da Google, ela é totalmente energia zero. E aí também existe aí uma separação, né? Por tipo de edifício, né? E a gente vê aqui que eles já estão utilizando agora o que eles chamam de um Zero Energy Performance Index. Então, que ele define, né, que eu quero atingir o zero, o balanço zero, e aí tem uma graduação como se fosse uma etiquetagem para esses edifícios, tá certo? Então, aí está começando a também ter algumas certificações, já existem algumas certificações para energia zero que usam esse indicador aí para isso. E no caso dos edifícios, como vocês estão vendo, tem uma grande concentração na área de educação, e dentro da área de educação, vocês estão vendo aqui na área de escolas de ensino médio e fundamental, basicamente, tá certo? Então, é bem interessante porque a gente vê aí uma certa tendência de ter edifícios de energia zero na área de educação, principalmente porque a demanda de energia nesses tipos de edifícios é bem menor que no edifício comercial ou num outro tipo de edificação, um shopping, um hotel. Então, aí tem também uma questão relacionada ao tipo de ocupação. Só para ressaltar, eu vou falar isso mais para frente, eu não tenho os dados ainda, mas para quem não sabe, a gente já tem um grande movimento no sul do país, né, na área de Curitiba, em que foi financiado, foi ganho um projeto aí para desenvolver projeto para 180, se não me falha a memória, escolas municipais que vão se tornar energia zero, tá? Então, já tem um grande projeto aí no Brasil para transformar uma série de escolas públicas, né, em edifícios de energia zero, né? Depois a gente pode conversar um pouquinho mais sobre esse projeto. Quais são as grandes vantagens de a gente ter um prédio de energia zero? Primeiro, a gente tem um potencial isolamento, né, contra aumentos no preço da energia. Então, com energia zero, pode aumentar a energia, mas como eu estou produzindo e consumindo, meu balanço sendo zero, o meu custo de operação é bem menor, tá certo?
eu posso sempre, normalmente, o que acontece é que esses edifícios se tornam mais confortáveis porque eu faço um projeto integrado, eu olho não só a questão de energia, estou preocupado com eficiência energética e com o bem-estar do usuário. Normalmente, o custo inicial é menor se eu for fazer um retrofit mais lá para frente, né? Se eu atrasar o meu retrofit e não fizer essa energia zero, quando eu tentar fazer isso mais para frente, eu posso ter um custo maior. E, normalmente, eu tenho um grande valor agregado que está associado, né, a esse aumento, né, ao não aumento, né, de custo de operação. A desvantagem estão que eu tenho, muitas vezes, um custo inicial mais alto, a redução de custo de energia pode restringir um pouco o retorno de investimento, então você pode demorar um pouco mais para retornar o seu investimento, e muitas vezes esse investimento não é tão valorizado na hora da venda do imóvel. Então, são questões relacionadas principalmente com a rentabilidade desse edifício, né, no mercado. O que a gente entende que são ações e estratégias para conseguir um edifício energia zero, né? Eu vou ter desde, né, um processo de projeto integrado, em que eu vou buscar aí soluções que integrem os vários sistemas, a envoltória, o ar-condicionado, a iluminação, a ventilação. Então, aí a gente está sempre buscando melhorias nessa envoltória para ter efeitos de inércia térmica, usar materiais de mudança de fase para eu melhorar e diminuir a entrada de calor para dentro do meu prédio, pensando aqui em Brasil, tá certo? Usar sombreamento externo, né, com automação, para você poder controlar a entrada de calor pelas fachadas que estão expostas, né? O uso também de muita iluminação e ventilação natural, e aí reduz também os sistemas as demandas de consumo de iluminação e de distribuição de ar, o uso de sistemas mais eficientes de climatização, então aí aparecem como soluções desde resfriamento geotérmico, absorção solar e assim por diante. E, claro, o uso de sistemas de energia renovável, né? Desde o aquecimento mesmo, para aquecimento de água, o uso de eólica, sistemas híbridos, fotovoltaica, né? Sistemas de fotovoltaica incorporadas ou não, né? Você pode, eventualmente, já existe uma modalidade em que uma empresa, né, que tem um determinado edifício pode construir em outro local uma fazenda de fotovoltaica, desde que esteja situado sobre a mesma concessão, né, de uma concessionária, você pode usar essa produção de fazenda fotovoltaica no seu edifício e zerar a sua conta, tá certo? E isso está também muito importante, tá, pessoal? Para você conseguir um edifício de energia zero, tem que começar a ter sistemas de gerenciamento mais inteligentes, como automação maior, uso de IoT e outras técnicas aí para tornar o teu gerenciamento mais otimizado. Quando a gente olha para isso, o que a gente está falando é alguma coisa desse tipo, tá? Então, eu tenho uma preocupação aqui, né, com o meu edifício, que tem aqui nele associado aspectos de, né, desde as janelas, as persianas, que são controladas anualmente, eu posso ter sistemas de produção de energia e sistemas controlados automaticamente. Tudo isso está associado a um sistema de automação que gerencia tudo isso através de sistemas de controle que vão enxergar parâmetros controlados no edifício de maneira a garantir que o edifício mais os ocupantes tenham aí um ambiente adequado, com conforto térmico, lumínico, etc. Tal. O que é importante também, pessoal, que eu sempre ressalto, que a gente esses sistemas de controle, eles estão preocupados com a questão de consumo de energia, mas também com o impacto do usuário. Então, essas duas coisas vão começar a caminhar juntas, tá certo? E a gente tem que olhar agora para os nossos edifícios, não só do ponto de vista de um projeto de curto prazo, né, para ser construído agora, mas pensando em cenários de aquecimento global futuro. Então, a gente vai começar a ter necessidade de incorporar nos nossos prédios, para que eles possam ser energia zero, como é que vai ficar daqui a 20 anos, 30 anos, tá certo? Para isso, a gente vai usar dados climáticos e modelos termoenergéticos, como, né, utilizando ferramentas como o Energy Plus, o Transit e redes neurais, para fazer a previsão desse consumo de energia no futuro, para que, eventualmente, agora, no presente, eu tome decisões para melhorar o desempenho desse meu edifício, seja no ponto de vista energético, seja no ponto de vista de conforto para o meu usuário. E tudo isso tem que estar atrelado, integrado com os sistemas de controle e automação do meu prédio, tá? E para isso, o meu sistema de automação vai ter que gerenciar uma série de aspectos, né? Se eu tiver placas fotovoltaicas, turbinas eólicas,
controladores, baterias que vão, de alguma maneira, produzir e armazenar e controlar o fornecimento de energia, então ele precisa ter uma comunicação com o meu sistema de produção de energia. Do outro lado, ele tem que olhar a demanda. Opa, ele vai ter que ter uma previsão, ver como é que é a previsão de consumo de climática, quais são os parâmetros que eu estou controlando, como é que eu vou atuar neles, e tem indicadores que permitam a verificar. Juntando tudo isso no sistema de automação, começar a pensar como é que eu vou gerenciar isso para garantir que eu vou ter essa energia zero. Num primeiro momento, isso pode se mostrar uma tarefa bastante complicada, mas hoje a gente já tem tecnologia para tudo isso, tá? E tem uma série já de empresas que estão trabalhando nesse sentido para permitir que isso aconteça, tá? Qual que é a preocupação que a gente tem, né, pessoal? Por exemplo, se a gente comparar, né, o desempenho da edificação com e sem sistema de automação, só para vocês terem uma ideia o quanto isso impacta no meu desempenho. Isso aqui é um estudo que foi feito, né, para um prédio comercial, em que eu tenho por exemplo, nesse gráfico aqui, eu estou sem o controle de automação, com controle precário, tá certo? Aqui eu tenho a minha linha de consumo de energia do prédio e a minha geração. Quando eu passo a ter um sistema com automação e controle adequados, essa minha curva de consumo passa a ser reduzida, porque eu estou trabalhando mais otimizado, então eu preciso, né, eu consigo diminuir a minha demanda de produção, e com isso eu posso tornar a energia zero. Então, aí a diferença da automação é muito significativa. Então, não se entende hoje ter edifícios de energia zero sem uma automação projetada e adequada para o edifício que você está buscando. E aí você vai ter que entrar com esses aspectos aqui. Como é que são os indicadores eficientes que você tem? Seja de ponto de vista de conforto, seja indicadores financeiros, tempo de retorno, etc. tal, para que você garanta, né, que você viabilize técnica e economicamente o seu edifício. Então, isso é um dos grandes desafios que a gente encontra hoje no momento, né? Você ter um edifício de energia zero operando continuamente. Eu só queria dar alguns exemplos para vocês de edifícios de energia zero que se encontram aí ao longo do planeta, né? Então, isso aqui é a sede do Building Commissioning Association em Singapura, tá? Que é esse prédio aqui que vocês estão vendo, tá certo, na foto, e ele tem todas essas estratégias. Vocês estão vendo aqui placas fotovoltaicas no telhado, placas aqui nos vidros, que a gente chama de fotovoltaica incorporada, tá certo? A ideia com isso é que o prédio tem teto verde em alguns lugares, paredes verdes, então ele permite aí uma redução da demanda de calor, pensando em Singapura, que é uma cidade com verões muito rigorosos, né, com temperaturas muito altas. Ele incorpora estratégias, como vocês estão vendo aqui nesse desenho, de ventilação natural, em que eu permito, através de uma abertura automática das janelas, a entrada de ar, claro, desde que a condição climatológica seja adequada, e permite que haja aí uma movimentação desse ar, puxando esse ar quente aqui e reduzindo a demanda de calor dentro do prédio. Tá? Então, o prédio é pensado de uma maneira integrada, né? Não sei se dá para todo mundo ver aqui na foto, mas aqui também o estacionamento do prédio também tem placas fotovoltaicas. Tá? Tudo isso para permitir que a produção de energia local, né, seja igual à produção, o consumo de energia do prédio. E a gente entende também um outro conceito importante em energia zero, é que o prédio tem que passar por um processo de eficiência energética. Você tem que ter um prédio enxuto. Porque se você tiver um prédio que gasta muito, você vai gastar muito dinheiro para ter a produção de energia, né, fotovoltaica ou qualquer outro tipo de produção. Então, sempre você tem que passar por um processo de eficiência energética na edificação para depois pensar em ver como você vai produzir a energia. E, é claro, quando você passa por esse processo de eficiência energética, você consegue reduzir, né, o investimento em produção de energia renovável, né? Voltando aqui, olha, um detalhe aqui, por exemplo, eles usam aqui clarabóias no telhado e bandejas de luz aqui no interior para utilizar a iluminação natural e disseminar isso, diminuindo bastante a necessidade de iluminação artificial e, consequentemente, diminuindo o consumo. Só para dar uma ideia para vocês estão vendo aqui são as barras de consumo do prédio, né, em azul, e as em vermelho são a geração. Então, vocês veem que em alguns momentos eu tenho, né, uma geração maior que o consumo, em outros momentos consumo maior que a geração e assim por diante, mas o que é importante é que ao longo de um ano eu tenho esse balanço zerado, tá certo?
Essa curva aqui é quanto eles acumularam de energia ao longo do ano e quanto se acumulou de energia, quanto se produziu, quanto se acumulou. E vocês veem que as duas curvas estão muito próximas. Então, essa que é a meta, né? Tentar garantir que essas duas curvas se mantenham, né, paralelas e praticamente na mesma, uma em cima da outra, né? O ideal, né, pensando aí no futuro, é que talvez você pudesse ter a linha de produção de energia um pouco maior, porque aí você tem um prédio superavitário e ele passa a ser um fornecedor de energia, tá certo? Um outro também caso bastante emblemático é esse prédio da Dinamarca, de Borgen Building, né, que é um prédio residencial, tá certo? Que foi pensado, né, com uma série de processos de eficiência energética nas suas unidades habitacionais, que combina, nesse desenho aqui esquemático, tá? Essas linhas, essas imagens, essas áreas em azul são placas fotovoltaicas, tá certo? Que são combinadas com placas de aquecimento solar. Então, a fachada que está sendo exposta aqui é a fachada que recebe mais radiação solar, então é que vai produzir mais energia e também vai produzir água quente, tá? O sistema é combinado também com a parte de recuperação de calor com bombas de calor, para fazer tanto o aquecimento quanto o resfriamento, e a construção foi toda feita com módulos pré-fabricados. Então, a própria construção do prédio permitiu uma redução do impacto ambiental, tá? E ele já está em operação e é considerado um dos prédios mais eficientes aí no país, tá certo? Foi feito um estudo por um colega da Federal de Santa Catarina para entender se a gente conseguiria, por exemplo, né, aí indo mais para o nosso quintal aqui, a gente conseguiria fazer a migração do Minha Casa Minha Vida para energia zero, tá? Foi feito um levantamento que o consumo médio dessas casas está em torno de 200 kWh, tá certo? Com a área de telhado que hoje, né, são produzidas essas casas, existe a possibilidade de um balanço de energia zero na situação atual, né, no que a gente tem hoje de climatológica, porém, no artigo, no estudo que foi feito, o autor alerta que, por conta do aquecimento global, a gente vai ter uma necessidade de climatização, tá? E o que vai acontecer é que eu posso ter aumentos no consumo nessas casas entre 68% e 136%, dependendo da região do país, pensando aí num cenário para 2050. Então, isso vai fazer com que essas casas que hoje são energia zero, deixem de ser energia zero, tá certo? Então, para a gente conseguir que ela se mantenha energia zero, entende-se que tem que ter aí um incentivo por parte do governo de melhorias de políticas de eficiência, né? Trazendo aí, por exemplo, sistemas de climatização mais eficientes, redução aí dos custos de placa fotovoltaica para permitir um aumento da colocação dessas placas e assim por diante. Então, tem um desafio grande aí no futuro que a gente garantir que isso seja possível. Um outro exemplo também na área residencial, agora pulando aí para Montreal, no Canadá, em que a gente tem uma demanda, né, um pouco diferente da nossa, mas só para vocês entenderem o que é importante entender aqui, isso aqui foi feito também, de novo, uma casa energia zero, pensando em termos de consumo. Então, o que vocês estão vendo aqui é o que acontecia em 2016, tá certo? Ela tinha um consumo médio com esse padrão aqui de distribuição, tá certo? Em 2016, eles tinham praticamente 31% era aquecimento, perdão, 15% era resfriamento, e aqui, para essa parte de demanda, eles utilizavam aqui aquecimento e aquecimento a gás, aqui tinha uma parte com bomba de calor geotérmica, tá? E eles utilizavam também um sistema de recuperação de calor, tá? Já é uma casa, como vocês estão vendo, com um porte aí, e quando era possível eles faziam free cooling também. É uma casa que tem uma tecnologia mais avançada. Então, em 2016, o quadro é que eles conseguiam aí uma produção superavitária de 380 kWh. Então, do ponto de vista do conceito de energia zero, maravilha. Aí você vê, quando você passa isso para 2050 no cenário de Montreal, você deixa de ser energia zero, você passa a ter que consumir um pouquinho mais. Mas veem que não é muito mais, então ainda está dentro da faixa aceitável para considerar uma casa energia zero. Mas vocês veem o que foi ter que ser colocado nessa casa para que ela conseguisse garantir, em 2050, se manter como energia zero. Então, aí existe, aí, como eu falei, um mar de possibilidades para a gente poder começar a explorar, né, pensando aqui nas nossas necessidades de Brasil, tá?
Aqui uma outra experiência na Alemanha, em Berlim, tá? Que aqui tem toda de novo, uma constância nesses projetos aí, nos prédios de energia zero, é isso. São projetos integrados. Então, tudo é feito de uma maneira integrada. A escolha da envoltória, o posicionamento da casa, o tipo de vidro, o tipo de sistema de climatização. Aqui a gente tem uma série de... aqui, no caso, tem o uso de placa voltaica com uma combinação de bomba de calor de alta eficiência, com recuperação de calor e aquecimento solar. Então, várias fontes de energia diferenciadas, sistemas de ventilação natural. Tudo isso combinado mostra, essa é uma casa que já está operando, tá, gente? O consumo anual está da ordem de 4,5 kWh por metro quadrado, que para vamos assim, condições da Alemanha, representa um consumo 50% mais baixo do que o consumo médio de uma residência na Alemanha. Então, nós estamos realmente aí com... a ideia também é essa, está sempre associada a isso, eu conseguir tornar a casa mais eficiente possível, enxugar o máximo possível, né, do ponto de vista energético, para depois aí pensar como é que o tipo de associação que eu vou fazer de geração de energia para que ela se torne energia zero. Aqui nos Estados Unidos, em Chicago, aqui é um residencial, aqui é uma parte dele, só estava apresentando 2 casas, mas existem outras casas parecidas com essa. A ideia é que é uma casa que tem toda uma preocupação com posicionamento de fachada entre os terrenos. Aqui estão as placas fotovoltaicas e coletores solares para aquecimento da água. No caso aqui na produção, cada casa exigia aí 48 painéis, né, com uma produção de 10 kW aí pico. Elas receberam aí em 2009 a certificação LEED Platinum, tá certo? Que além da questão energética de tornar a energia zero, eles fazem também uma coleta de águas pluviais e águas cinzas, para um sistema de irrigação que atende não só a casa, mas também o condomínio, tá certo? E aí tem aí um impacto também importante do ponto de vista do consumo de água. Tá? Então, aqui vocês veem aqui a produção, aqui vocês estão vendo as placas fotovoltaicas, e aqui desse lado são os coletores solares. Nesse caso aqui, eles estão utilizando o que eles chamam de coletores de tubo a vácuo, tá? Que tem uma eficiência maior, com vidros temperados, que permitem aí uma eficiência maior da produção de calor, tá certo? Acoplado a isso, o sistema de ar-condicionado e aquecimento uma bomba de calor geotérmica, tá certo? Com tubos com 80 metros de profundidade, combinando também, né, aproveitamento de aquecimento solar para a água, um solar passivo, utilizando aí as fachadas controladas e os painéis fotovoltaicos. Vocês veem aí que tem aí, como eu falei, para ser energia zero, você precisa investir não só em tecnologia, mas também em controle e automação para permitir que isso aconteça, tá? Aqui um outro estudo que foi feito, no caso, né, do impacto, né, das casas aqui que nós temos hoje, do Minha Casa Minha Vida, para algumas cidades, Curitiba, Florianópolis e Belém, para esses 3 cenários, quer dizer, o cenário atual, 2050 e 2080. E foram utilizadas algumas estratégias, né, para tentar tornar esse projeto mais resiliente, que ele possa ser confortável, apesar dos efeitos de aquecimento global. Então, foram usadas superfícies de baixa absortância, uso de persianas e isolamento térmico, que são soluções que a gente chama de passivas, né? E, para elas, foi adotado um sistema de resfriamento e aquecimento para garantir o conforto térmico nessas casas. O que aconteceu é que se verificou que, no caso de aquecimento, a gente vai vendo aqui tem um gráfico mostrando o resultado para Curitiba, Florianópolis e Belém, mas, de modo geral, a gente verificou que houve uma redução do aquecimento, né, em termos de consumo, uma redução entre 63% e 98% em alguns casos, só que houve um aumento do consumo por resfriamento, entre 43% até 400%. Isso tudo em relação ao cenário sem o uso de nenhuma estratégia, quer dizer, só pensando no uso de resfriamento. Então, vocês veem que eu posso ter aumentos bastante agressivos aí de consumo, tá certo? Aqui é só um exemplo de uma das soluções que foram testadas, mas a gente vê que a gente tem que começar a pensar, se a gente quer ter prédio de energia zero, é que a gente tem que começar também a pensar no futuro, não dá mais para projetar só com o que a gente tem de dados do passado, né? Isso é muito importante. Esse é um outro prédio de energia zero que eu tive o privilégio de participar do
atendimento, pelo menos, do acompanhamento da operação dele. Eu não participei do projeto, mas é um prédio lá do Centro Sebrae de Sustentabilidade em Cuiabá, Mato Grosso. Quem tiver a oportunidade de visitar, é muito interessante. Ele foi, o conceito arquitetônico, o partido arquitetônico foi pensado com base em habitações indígenas da região, em que essa que vocês estão vendo aqui é o prédio, né? E esse formato ogival aqui foi inspirado nessas habitações indígenas. Aqui no meio, vocês têm uma abertura, essa aqui não dá para ver muito bem na foto, mas eu tenho uma dupla camada de concreto aqui, tá? Que também é um conceito dessas habitações indígenas, que eles têm uma dupla camada, né? Feita aí com vegetação da região. E essa dupla camada, ela tem duas funções. Ela tem uma função de reduzir, né, a entrada de calor pelo teto, tá certo? E também ela serve como captação de água de chuva, tá? Como eu falei, essa edificação, ela abriga, né, o Centro Sebrae de Sustentabilidade, que gera todas as políticas sustentáveis do Sebrae no Brasil, tá? Ele tem toda a ideia aqui de área envidraçada, com ventilação natural, para diminuir o consumo de ar-condicionado, o uso de vegetação local, com sombreamentos específicos para permitir aí uma redução do consumo. Só que o que aconteceu? Esse prédio ele recebeu uma série de premiações, uma série de certificações e acabou está sendo muito utilizado pela comunidade local e fora também, para eventos, para visitação. Esse prédio é aberto para visitação de escolas, universidades, para conhecer, entendeu, e ver o projeto, e, consequentemente, aumentou a demanda de utilização e aumentou o consumo. O que vocês estão vendo aqui é um estudo que eu fiz junto com o pessoal da Universidade Federal do Mato Grosso, a professora Luciane, em que nós estamos estudando como é que a gente poderia melhorar o desempenho desse prédio. E aqui vocês têm, nesse gráfico aqui da esquerda, a gente tem o consumo do prédio, e aqui a produção. Essa linha mais clara, azul clara, é a medida, o efetivo do prédio, e essa azul mais escura, o modelo que nós construímos no prédio para poder fazer previsão do consumo dele, tanto para consumo quanto para produção de energia, tá certo? Com esse modelo, a gente começou a estudar o que a gente poderia fazer para melhorar o desempenho dele. Então, o que vocês estão vendo aqui é a energia anual em megawatt-hora desse prédio, aqui em azul é o consumo anual do prédio, aqui em laranja o consumo anual do sistema de climatização e em cinza a condição de produção de energia. Como vocês estão vendo, né, em 2020 ele estava zerado, né, estava atendendo o conceito de energia zero, só que em 2050 e 2080 eu começo a ter um problema de ficar com uma baixa, né, um aumento de produção, de consumo e a produção não variando tanto. Então, eu tenho um aumento aqui de consumo de praticamente 22% devido aos efeitos climatológicos, tá certo? E no caso aí do total do prédio, e o ar-condicionado respondendo por um aumento de 34%, tá? Fazendo com que eu tenha um gap em 2050 de 15% em relação à produção de energia. Então, o que pode ser feito num prédio existente para fazer um retrofit dele para ele voltar a ser energia zero, tá certo? Que era o que tinha anteriormente em 2020, e ficou fora agora. Então, a gente propôs duas medidas. Uma primeira foi uma melhoria, né, no sistema de climatização, passando por um COP médio, tá, de 3,2, que era o atual, para 4,2. E uma segunda medida, que seria o aumento da produção de energia fotovoltaica, que hoje estava sendo feito por placas com 225 watt-pico, com uma eficiência de 12,5, e passaríamos para placas de 420 pico, com uma eficiência de 15,4. O que acontece nessa condição? E aqui vocês veem o que vai acontecer, pelo menos a previsão que a gente tem. Esse aqui é o consumo anual de energia, o atual, com a aplicação da medida de troca de sistema de climatização, e aqui a produção de energia, tá certo? Como vocês veem, em 2020 a minha produção aí não está atendendo, né? Então eu vou precisar agora fazer alguma coisa, né, com relação a isso. Então, no caso aqui, vocês veem que eu vou ter a produção de energia, está muito abaixo do consumo. O que eu faço, então? Eu consigo, né, se eu estiver utilizando a eficiência energética e modificando o meu sistema de climatização e mantendo, né, e fazendo a minha condição aí de
mantendo a minha produção atual sem mexer nas placas, né? Então eu não estou fazendo a medida de troca de placa, estou mantendo as mesmas placas, eu chego em 2080 ainda com 1% abaixo. Então eu ainda não consigo zerar, né? A produção de energia fica 1% abaixo do consumo. Então ele está perto, né, da condição de energia zero, mas ele não está exatamente com essa condição. Então, não tem jeito, a gente teve que optar, e aí a gente teve que aplicar as duas condições, né? Então, aplicando a medida de eficiência energética, de mudança de ar-condicionado, e também aplicando a medida de troca de placas, o que acontece em 2080, que aí eu fico superavitário em 23,2%. Ou seja, aí eu volto a ter a condição de energia zero, e até com uma folga, né? Com isso aí eu consigo fazer aí o prédio passa até a ser superavitário nesse caso, tá certo? Um outro exemplo de energia zero que a gente está construindo na USP, infelizmente a construção está parada por conta da pandemia, mas a gente está construindo na USP o Centro de Inovação de Construção Sustentável, CICS, no qual eu sou gestor de energia do prédio, tá? Esse prédio é esse conjunto que vocês estão vendo aqui, esse prédio que vocês estão vendo aqui à minha direita, né? Ele já existe, ele vai passar por um retrofit, e esse outro prédio aqui com essa ala de comunicação vai ser construído. O total aqui nós estamos falando em 1.600, 1.700 metros quadrados, mas esse prédio foi concebido para ser energia zero. Então ele vai usar uma série de estratégias para poder fazer isso, né? Desde troca de acabamentos, sistema de ar-condicionado central, a gente vai ter uma central de água gelada e bombas de calor geotérmica, nós vamos fazer um sistema de condicionamento passivo, utilização do sistema de iluminação artificial e natural, todo o sistema hidráulico foi pensado com uma redução de consumo de energia, toda a parte de comunicação de dados e tratamento desses dados vai ser ou sem fio cabeado, utilizando técnicas de IoT, com medição em tempo real e aplicação de técnicas aí de machine learning para poder avaliar o desempenho desse edifício. Vocês estão vendo aí um modelo desse edifício num programa chamado Energy Plus, que faz a previsão de consumo do prédio. Então, a gente constrói esse modelo. Aqui o que vocês estão vendo aqui em cima, naquela figura não aparecia, mas são as placas fotovoltaicas que vão ser responsáveis pela produção de energia no prédio. E aí eu simulo esse prédio para ver o que acontece em termos de comportamento. Aqui tem alguns dados dele, a gente pode depois entrar um pouco mais em detalhe, mas a gente fez todo um trabalho aí de busca, né, de sistema de climatização. Também a gente está pensando em colocar um ciclo de absorção para ele, 5 TRs para testes, tá certo? Então, a ideia desse prédio é que ele seja um grande laboratório, tá certo? 5 minutos. Oi? 5. Tá, perfeito. Então, com isso, eu consegui aí ter a posição de trabalhar esse trabalho, fazer todo esse trabalho de análise de eficiência, tá certo? E a gente consegue aí uma série de soluções de ventilação natural no hall e permitir com isso que eu possa fazer reduções de consumo de energia. O que a gente fez com isso, além de tudo que a gente já colocou, a gente teve que fazer um outro conjunto de cenários com vidros mais eficientes, sombreamento automático, uso de material de mudança de fase, dimerização, para que eu conseguisse, utilizando todas essas técnicas, eu ficar com a geração de energia próxima, né, acima do consumo, e com isso eu consegui trabalhar ter ele ser energia zero. Como vocês veem, eu estou reduzindo o consumo para permitir que ele seja energia zero. Quais são as principais estratégias que o pessoal tem utilizado, né? E aí é um levantamento nos Estados Unidos para melhorar o edifício energia zero. Desde persianas automáticas, sombreamentos, uso de aquecimento passivo, bombas de calor, bombas geotérmicas. Vocês veem que tem bastante coisa voltada para aumento de eficiência da climatização e redução da entrada de energia nos prédios, tá certo? Quais os principais problemas que se encontraram nesses edifícios que foram projetados? Instalação incorreta, problemas de integração do sistema de automação, falha de componentes e, muitas vezes, um comissionamento inadequado são os principais fatores para a falha, né, que esses edifícios não conseguiram se tornar energia zero. Com isso, né, a gente tem isso aí se juntou, né, um histórico de dado muito ruim, falta de interoperabilidade, conflito em sistemas, uma resistência da construtora que fez os prédios para adotar novas práticas, tem uma resistência aí da parte do setor civil,
usuário sem orientação para operar o prédio. Quando você tem um prédio energia zero, você tem que operar de uma maneira diferente. Falta de precisão e dificuldade na instalação dos medidores de energia, até teve problema desses, e uma falta de robustez do sistema de automação, e aí não permitindo aí uma boa operabilidade. Com isso, o que a gente entende é que, para você ter um projeto de energia zero, ele tem que ser integrado, a equipe de gestão tem que estar atuando com uma nova perspectiva, com um novo mindset, o sistema de controle de automação tem que ser um elemento de ligação dos diversos sistemas, e o usuário tem que pensar diferente quando ele está entrando num prédio de energia zero. Tá? Com isso, a gente vê que a preocupação é que ele tenha sistemas mais integrados de controle, para ter menor custo e maior adaptabilidade, um monitoramento, uma retroalimentação com uma gestão com manutenção preditiva, sistemas de controle com modelos energéticos, uso de IoT, uso de acumulação de energia, e isso está sendo uma tendência, tá, de mercado. A gente está começando a crescer em termos de energia zero, mas precisa evoluir bastante nessa questão da integração e dos usos finais. E aí vem uma questão que está crescendo muito na indústria, que é a digitalização. Preocupado aí com a questão de você tornar automação, o uso de dados e todo esse uso desses dados para gerir um prédio de uma maneira mais eficiente. Tá? A preocupação, principalmente no Brasil, agora nós estamos preocupados com a questão de Big Data, uso da internet das coisas, trabalhar melhor essas questões todas para que a gente permita garantir que a gente consiga, no Brasil, desenvolver isso. Nós temos um caminho grande pela frente a ser trilhado, tá? Principalmente quando se trata, né, de você ter, né, um risco gerenciamento de risco mais adequado, uma relação entre o cliente e o gerenciamento melhor, e aí uma condição de gerenciamento mais adequada com a aplicação de técnicas mais inovadoras. Tá? A minha recomendação fica que a gente tem que começar a repensar o nosso projeto, tem que ser mais integrado, a gente tem que começar a utilizar mais as ferramentas de simulação desde os primeiros estágios do projeto, combinar estratégias passivas e ativas, um controle mais adequado, com uma qualificação maior da equipe de gestão, né? E um fornecimento de controles para o usuário para que ele permita achar o seu conforto, garantindo uma melhor operação do meu sistema. E o desenvolvimento de sistemas mais inovadores com a participação em conjunto da indústria, com o centro de pesquisa das universidades para alavancar uma melhoria aí das nossas condições de projeto. Aqui estão as referências que eu utilizei aí do trabalho, tá certo? E eu agradeço, obrigado aí, desculpa se eu corri um pouquinho no final, mas eu fico à disposição aí para tirar dúvidas, tá bom? Obrigado. Perfeito. Desculpa, viu? Foi meio corrido no finalzinho, mas perdão. Não, mas correu um pouquinho, mas acho que ficou bem. Tá? Beleza. Gente, abrimos para perguntas. Eu tenho aqui a Thaís Lamonier, Alberto. Oi. Pergunta se seria possível se seria possível comparar a implantação de um sistema de coletores solares para aquecimento de água e um sistema com DHRC em umidificação existente, em termos de eficiência, custo, sustentabilidade, etc. Então, essa é uma acho que o Santa Maria pode me ajudar também, né? A gente vai pedir a ajuda aos universitários aqui também. Certo. Mas, assim, só respondendo, eu acho que é possível. Acho que o Santa Maria já até falou alguma coisa na apresentação. Você quer falar um pouquinho, Santa Maria, talvez, para complementar o que ela falou? Eu diria o seguinte, do Schiller DHRC, eu não pude colocar na apresentação por conta do tempo ilimitado, mas ele é um Schiller que também se aplica com aquilo que você estava colocando da parte de geotermia. Então, esse Schiller com condensação à água, eu posso produzir água gelada, água quente, da mesma forma que eu mostrei com o Schiller, de que era aquele com serpentina, que eu podia usar a serpentina tanto para rejeitar como para absorver calor. O de condensação à água, que foi o anterior que eu mostrei, você pode fazer saída dele para geotermia. Então, você fazer a absorção ou rejeição de calor via geotérmica. Então, sim, eu acho que tem tudo como... É só uma questão de verificar o projeto e estar fazendo a aplicação. E só para complementar o que o Santa Maria falou, a gente fez um estudo há um tempo atrás para uma empresa francesa para avaliar a viabilidade de geotermia. E o que a gente percebeu, na verdade, é o seguinte: para isso seja viável, a gente verifica que a gente tem que fazer essa combinação.
tem que combinar produção de frio, né, com produção de água quente. Então, os empreendimentos que a gente entende que talvez sejam mais viáveis, num primeiro momento, aqui no Brasil, para esse tipo de aplicação, são realmente aqueles que têm essa demanda de água fria e água quente. Hotel, hospital, né, eventualmente algum processo industrial. Mas, assim, o que eu acho que é importante a gente notar falar o seguinte, na verdade, a gente pode fazer recuperação de calor a qualquer momento. Não é que existe, não precisa ser um edifício de energia zero. Eu acho que a gente já tem uma série de oportunidades aí que acabam não sendo aproveitadas para prédios que a gente já tem aí funcionando. Então, opa, tá. Obrigado. Então, tinha uma fala. Obrigado, Ronaldo. Então, o que acontece? A gente tem aí um potencial em prédios existentes de aplicação de uso de recuperação de calor que está sendo, a gente não está aproveitando. Eu acho que a gente tem aí, e acho que pode ser combinado coletor solar, com água quente, com a recuperação de calor. Eu acho que assim, não falta oportunidade, a gente tem que começar a explorar isso, porque tem um potencial enorme aí fazendo isso. E não precisa ser uma energia zero, pode ser, já tem prédios aí, a gente já fez alguns trabalhos nessa linha, mostrando que tem um potencial muito grande de recuperação de calor, muitas vezes, como falou o Santa Maria, às vezes só para pré-aquecer, se você conseguir já pré-aquecer a água, já é uma grande vantagem. Eu estou falando isso, por exemplo, de um projeto que a gente fez para a educação física lá da USP, que tinha aquecimento, usava uma série de aquecedores, né, de passagem, alguma coisa que você mostrou na foto, e a gente fez um estudo técnico e econômico e verificou que a gente podia fazer recuperação de calor, usar bomba de calor para aquecer e para resfriar parte do prédio. Né? Parou tudo por conta da pandemia, mas está tudo prontinho para a gente poder implementar alguma coisa ano que vem. E é um prédio existente que a gente só repensou a forma de fazer as coisas e aproveitar, né? Como você tem essa demanda, isso que é importante, você aproveitar essas demandas. Muitas vezes eu vejo muita bomba de calor, por exemplo, ser usada para aquecer piscina, que é ótimo. Mas será que você não podia aproveitar para aquecer, para climatizar a academia do prédio? Você aquece a piscina do prédio e climatiza a academia. Claro que eu estou simplificando bem aqui o problema, mas eu só estou querendo mostrar que tem um monte de oportunidades que a gente pode utilizar, seja no setor residencial como no comercial. Você também está sem o microfone. Obrigado. Acho que ele quer falar alguma coisa, Santa Maria. Santa Maria. Fala, você ia falar alguma coisa, Santa Maria? Desculpa. Não, está sem o microfone. Está sem microfone. E agora? Sim. O que eu complementaria aí é o seguinte, nós estamos nas indústrias TOSS, nós estamos focando em fazer esses equipamentos exatamente de pequeno porte para permitir isso, porque o que a gente vê no mercado são equipamentos de reaproveitamento de calor, mas muito grandes, então a aplicação fica muito mais difícil. Então nós estamos partindo para produzir no Brasil, por exemplo, o equipamento que a gente vai estar nacionalizando aqui para produzir, ele vai estar naquela condição de 7 graus de temperatura de água para 65 graus de temperatura de água quente, eu vou estar produzindo um equipamento que vai ter 38 kW no aquecimento e 23 kW na refrigeração. Quer dizer, então eu parto de uma capacidade pequena exatamente para eu poder permitir que isso possa ser usado em instalações pequenas e não isso ficar restrito a edifícios de grande porte. Não, e que tem um potencial enorme, né? No setor residencial, por exemplo, isso seria fantástico, né? Ok. Mais uma questãozinha. Pois não, desculpa. Ele pede esclarecimento. Ele diz o que você, Alberto, considera como falta de robustez nos sistemas de automação. Foi um dos problemas difíceis. Vou dar um exemplo depois o estudo lá mostrava coisas do tipo, por exemplo, um prédio, energia zero, que tinha todo o BMS, todo o supervisório, tudo funcionando maravilhosamente bem, porém, nada era armazenado, ou seja, era tudo coletado, tinha um monte de sensores e tal, mas o login de armazenamento do sistema de automação e supervisório guardava os dados por 3 dias. Depois era tudo perdido. O que acontecia? O cara não tem gestão. Então, é esse tipo de questão que eu coloco. Quer dizer, às vezes é um detalhe, pode ser que eu esteja falando uma bobagem aqui, mas o gestor do prédio ele precisa ter esse histórico.
Se ele não tem esse histórico, ele não consegue fazer gestão, ele não sabe o que está acontecendo, como é que está, para onde está indo, para onde nós estávamos, o que está acontecendo com o prédio. Então, é esse tipo de falta de robustez que eu estou falando. Até questões de falha de sensor, tá? Sensor que não estava calibrado, sensor que estava quebrado mesmo, não estava funcionando, e o sistema estava operando sem isso. Então, essa robustez eu estou falando nesse sentido. Às vezes é um problema de projeto, às vezes era muito comum, uma outra ressalva nessa questão da robustez era coisas do tipo, o sistema de automação não foi feito para aquele prédio, né? O famoso copiar e colar. Copiou-se e colou-se um sistema de automação que funcionou no prédio e colocou-se para outro. Nós estamos falando, né, isso a gente sabe que a gente conhece um pouco do mercado, sabe que isso acontece no Brasil, mas acontece lá também, tá? Os gringos também fazem besteira de vez em quando, tá? Eles não são perfeitos. Então, o que acontece? Todo esse tipo de... Quando eu falo de falta de robustez, é isso. O sistema de automação não está operando como deveria, por vários motivos, desde problemas de sensores até o cara fazer o projeto errado. Ok. O Zé Renato tem faz só uma observação aqui e diz que os pontos frágeis nos sistemas são passíveis de erros ou deficiências de dados coletados. Também, com certeza. Ele corrobora com o seu argumento, tá bom? Perfeito. Gente, podemos fazer uma rodada para encerramento. Você que está com o microfone, pode começar, Alberto. Beleza. Então, gente, primeiramente, de novo, obrigado pela atenção, prazer tê-los aqui. Eu só queria colocar assim, a gente da universidade, eu sempre faço essa colocação todo no meu final de apresentação. Eu entendo, pelo menos no meu grupo de pesquisa, que a gente tem que buscar soluções para o mercado. Então, a gente está sempre aberto para poder conversar com o pessoal que está aí na linha de frente aí do mercado, trabalhando, desenvolvendo coisas, projetando, para ouvir quais são as deficiências que nós temos, né, que está tendo no mercado, que a gente vê, e a gente poder propor projetos de pesquisa, parcerias, para tentar sanar essas deficiências, porque muitas vezes o setor às vezes não tem tempo para fazer isso, e a gente na universidade tem condição, conhecimento e estrutura para fazer isso. Então, eu sempre deixo a minha porta aberta. Por enquanto não dá para oferecer café, né? Mas sempre ofereço café, mas quando puder oferecer um café, a gente vai com certeza fazer isso, mas enquanto isso não acontecer, eu tenho os meus contatos ali, a gente pode conversar e trocar uma ideia, porque eu estou sempre... É importante que a gente faça essa aproximação entre a universidade, a academia e o mercado, para que a gente evolua como país, como setor, que eu acho que é o que está faltando. E eu só posso agradecer aí pela oportunidade que o Ronaldo me deu aqui, está me dando para a gente poder falar um pouquinho sobre isso, e agradecer aos colegas aí, que eu aprendi muito com a apresentação de todos, tá certo? Obrigado de novo, boa noite para todos. Alberto, e agora, depender de como está indo o corte de verba na universidade, não vai ter café e olha lá se tiver água da torneira. A gente dá um jeito. Faz favor. Muito obrigado, Alberto. Imagina, André, prazer. por favor. André? Oi. Bom, eu queria agradecer aí a paciência e a compreensão de todos, em virtude do meu estado aí nervoso. Não é porque eu não tenha conhecimento de isolamento térmico, não foi por causa da palestra, mas é sempre uma oportunidade muito legal de poder estar passando os meus conhecimentos aí para vocês, né? Existem grandes gargalos na minha área, né? Como eu tentei apresentar alguns aí, né? Principalmente na questão de instalação, né? E que isso está diretamente relacionado com a performance, né, de todo um sistema de climatização, aquecimento, enfim. Eu acho que é a corrente que eu mostro, né, da sustentabilidade. Então, existem projetos maravilhosos, né, só que tem que haver uma integração de tudo isso, né, de todos os profissionais, né, não só no projeto, mas na execução e na elaboração e na continuidade também disso, né? Porque muitas edificações recebem um prêmio, um LEED, mas não existe uma continuidade disso, né? Então, mas é muito bom aí poder estar passando um pouco aí de conhecimento aí com vocês. Agradeço aí também a compreensão dos colegas, também foi muito legal estar aí com vocês. E se houver alguma dúvida, eu estou sempre à disposição aí
para dar esclarecimentos para vocês. Mais uma vez, Ronaldo, agradeço aí a minha participação. Obrigado, André, e espero que a Fiona se recupere bem da cirurgia hoje. Eu estou bastante ansioso, que ela começou bem na hora da minha apresentação. Estou só aqui aguardando se tem alguma notícia. Mas ela, vai dar tudo certo. Se quiser, vai dar tudo certo, sim. Obrigado. Obrigado, cara. Santa Maria. Bom, também queria agradecer, Ronaldo, pela oportunidade de mais uma Intrac. A gente está falando de processos de eficiência energética, no nosso caso agora de reaproveitamento de calor, com uso simultâneo de água gelada e água quente, e me colocar à disposição aí de todos que assistiram, para que tiver de dúvidas, entrar em contato, que nós estamos à disposição, assim como também para o próprio Alberto, assim que a gente tiver o primeiro protótipo do produto nacional, você vir aqui conhecer, de repente você pode estar fazendo um teste aí na universidade para ver como é que ele vai estar operando. Seria ótimo. Obrigado, Santa, então. Muito obrigado. Bem, encerrando, muito obrigado a todos vocês, Santa Maria, ao André, o Alberto, que teve, inclusive, a ideia dessa série toda, foi o Alberto. Imagina, prazer. Muito obrigado. Tá? Obrigado, principalmente, a quem esteve conosco até agora. E, repito, todas as apresentações estarão no nosso canal do YouTube, certo? youtube.com/Nova Técnica Editorial. Aproveitem, entrem lá e se registrem no canal, porque isso nos ajuda, dá um peso maior para a divulgação. Tá bom? Então, muito obrigado. Até quarta-feira para todos. Boa abraço noite. E boa Tudo noite. Bom para vocês. Até logo. Boa noite a todos. Tudo de bom. Tchau, tchau.